grande alegria estar aqui com vocês. Sempre aparece alguma mensagem aqui quando eu só... Acho que é isso. Ok. Está gravando, é por isso. Ah, tá bom. Tá certo. Boa tarde, gente. Então, como estava dizendo, é um motivo de alegria estar com vocês, ainda que remotamente, né? E que a gente possa dedicar um pouquinho do nosso tempo hoje para a gente meditar um pouco na palavra de Deus, uma palavra que nos edifica, que nos conforta, que consola nossas almas e que abençoa, né? Que eu sempre comento, quando a gente participa desse momento aqui, ainda que seja poucos minutos, parece que a semana fica ainda mais abençoada, sabe? Nós somos instruídos, né, aqui, recebemos um pouco do Espírito Santo, e a semana fica incrivelmente mais abençoada ainda quando a gente participa desse momento. E a gente está fazendo a leitura do livro de João este mês, e hoje seria, então, o capítulo 12, correto? Capítulo 12 de João. É um capítulo extenso, colegas. Aí eu vou ler só alguns versículos para a gente meditar um pouco a respeito dessa palavra, tá bom? E é uma palavra que eu gosto muito, sabe? Eu sempre gosto, quando me chamam para falar alguma palavra aqui, sempre é alguma coisa que eu gosto, que eu tenho uma experiência pessoal, sabe? E que fala sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo lá em Jerusalém. Essa palavra, vou começar aqui no versículo 12, que diz o seguinte: no dia seguinte, a grande multidão que viera à festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, vê, o teu rei vem, montado no filho de jumenta. A princípio, seus discípulos não entenderam tudo isso. Só depois que Jesus foi glorificado, é que se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e que haviam feito essas coisas. Amém. Só mais alguns versículos. Ora, a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos, continuou a espalhar a notícia. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal miraculoso. Os fariseus então disseram entre si: vede, nada aproveitais, todo mundo vai após ele. Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, essa é uma palavra, uma parte da vida de Jesus que traz uma lição muito preciosa para nossas vidas, que é uma lição sobre humildade. É uma mensagem que nos ensina a sermos mais humildes e olharmos o mundo com mais humildade, né, diante das coisas que nós enfrentamos no dia a dia. Essa história, ela se passa porque quando a gente imagina que um rei ou um presidente ele chega em determinado país, como que esse rei ele é recebido? Geralmente com muita pompa, né? Quando se a rainha da Inglaterra, por exemplo, viesse aqui no Brasil, seria recebido com tapete vermelho, sabe? No melhor carro, né? Seria recebido da melhor forma possível, sabe? E Jesus, ele chegou um dia, então, no seu ministério, no ponto que ele tinha que ir a Jerusalém, que era a cidade principal ali daquela região de Israel. E quando ele chega lá, as pessoas, elas estavam atônitas, né, com a chegada de Jesus. Por quê? Porque poucos dias antes, Jesus tinha feito um dos milagres mais famosos, um dos milagres mais importantes, que era o quê? A ressurreição de Lázaro. Ou seja, Jesus fez vários milagres, curou cegos, curou surdos, mas ressuscitar uma pessoa depois de 4 dias que está morta é algo realmente impactante. E as pessoas estavam eufóricas ali para receber Jesus Cristo. E na Bíblia conta que quando Jesus chegou ali no Monte das Oliveiras, que é um monte que fica bem de frente de Jerusalém, quando Jesus chegou ali naquele monte, as pessoas receberam ele ali com ramos de palmeiras, e elas jogavam os panos para Jesus passar. E ele viu um pequeno jumento, filhote de jumenta, e ele montou nesse jumento. E ele desceu, então, o Monte das Oliveiras rumo a Jerusalém. Como eu falei aqui anteriormente, eu estive lá, né, nessa região 2 anos atrás,
né? E quando eu desci justamente esse caminho, sabe? Do Monte dos Oliveiras, onde Jesus passou ali, direto ao portão de Jerusalém. É uma descida bem íngreme, né? Uma viela curta, sabe? No caso, passa só um carro por vez ali. E é bem íngreme mesmo, é uma montanha, depois vem um vale, você sobe uma subida novamente e chega nos portões de Jerusalém. E Jesus desceu todo aquele caminho ali, eu fiquei imaginando toda aquela multidão recebendo a Jesus. E eles gritavam, né? Hosana, Hosana, né? Que é a palavra Hosana, ela, a tradução dela significa salva-nos, salva-nos. Ou seja, para vocês verem a expectativa que aquelas pessoas tinham a respeito de Jesus. Mas aí a lição que a gente aprende disso, dessa cena maravilhosa, que é até pintada em vários quadros, já fui em museus que eu já vi os quadros, né, que tem várias pinturas da entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. Essa cena mostra algo muito importante, que Jesus, como o rei dos reis, o maior de todos os reis, ele escolheu um jumento, né, para chegar em Jerusalém. Ele podia ter chegado com toda mais pompa, né, mas não, ele escolheu um jumento. Por quê? Muitas vezes, quando reis chegavam ali em Jerusalém, naquela época, eles chegavam para conquistar a cidade. Eles chegavam para oprimir, para subjugar o povo. Mas Jesus, ele chega trazendo a paz, trazendo uma mensagem de liberdade, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor para o povo ali daquela região. E o jumento, então, é até simbólico. Então, quando ele escolhe o jumento, é bem o oposto do cavalo. O que o cavalo representaria? O cavalo dá a ideia de força, da ideia de guerra, de conquista. O jumento não. O jumento dá a ideia de mansidão, da ideia de paz. E quando ele chega ali em Jerusalém, aquela mesma multidão que louvava ele naquele momento, seria a mesma multidão que gritaria alguns dias depois, crucificam, para que ele fosse crucificado. Por quê? Porque o coração daquela multidão, quando Jesus chegou ali naquela cidade, eles queriam um libertador, alguém que se rebeliasse politicamente contra o Império Romano, que dominava aquela região. Então, eles queriam que alguém se rebelasse contra o César e tomasse o poder novamente da região para Israel. Só que a mensagem de Jesus era totalmente contrária. Porque o reino de Cristo é um reino espiritual. Ele é o príncipe da paz. Então, ele não veio ali para promover guerra, confusão com os políticos ali. Ele veio para trazer uma mensagem espiritual. Ele não veio para libertar o povo judeu ali da situação política que operava ali naquela região. Ele veio para libertar os seus corações do pecado, os seus corações da prepotência, os seus corações, libertá-los da falta de amor, da desumanidade. Então, ele veio trazer uma mensagem de paz para aquelas pessoas, porque ele é o príncipe da paz. E aquelas pessoas, elas não aceitaram, elas não entenderam isso, porque o reino de Cristo é um reino espiritual, que é muito diferente dos reinos humanos. Hoje a gente observa, né, que no mundo inteiro, toda a história, se você reparar a história, as pessoas, elas sempre escolhem um líder, né? A gente vê, né, que em vários países aconteceu isso na Europa, na Ásia, no Brasil, né? As pessoas escolhem um líder e aquele líder vira o grande herói da nação, sabe? Só que depois aquela pessoa desaponta as pessoas, porque são pessoas falhas e cometem erro. Ou seja, aquelas grandes multidões colocam expectativas em pessoas que cometem erros, que trazem uma mensagem política de transformação, mas muitas vezes não é verdadeira. E Jesus fez o contrário, ele trouxe uma mensagem de amor, uma mensagem de humildade, sabe? Então, assim, o que eu penso é que a gente aceite essa lição de humildade de Cristo para nossas vidas. Ele não estava preocupado ali em fazer a vontade do povo. A vontade do povo era uma rebelião política. Ele estava ali preocupado em fazer a vontade de Deus. Que é levar o amor para aquelas pessoas, levar a redenção, levar o arrependimento, levar a elas terem um sentimento de misericórdia e solidariedade uns com os outros. Essa foi a mensagem de Jesus. Aquele primeiro momento de Jesus ali em Jerusalém, aquela entrada triunfal dele, ele chegou ali para ensinar essas coisas para as pessoas. E quando ele entra dentro de Jerusalém, o primeiro lugar que ele vai não é o templo do rei, né? Porque as pessoas sabiam que chamavam já ele de rei judeus, mas foi o templo do quê? Ele foi no templo sacerdotal.
Por quê? Porque ali que é o reinado dele, é o reino espiritual, sabe? E tudo isso estava escrito na Bíblia. É uma profecia, todas as profecias da Bíblia, elas se cumprem em Jesus Cristo. Havia uma profecia que estava escrita centenas de anos atrás, que o Messias, ele chegaria em Jerusalém montado numa jumenta. Que o Messias, ele padeceria grande sofrimento, seria rejeitado, morto. Tudo isso estava previsto nas profecias. Só que os judeus daquela época, eles não observavam isso, eles pegavam a parte da profecia que era mais interessante para eles, que é a glória do Messias, ou seja, que seria a segunda volta de Cristo. Inclusive, é o que eu acredito, acho que vocês acreditam também, que ele vai voltar, sabe? E quando ele voltar, agora, ele vai voltar os céus, e todo olho verá o retorno triunfal de Cristo, que resgatará todos os cristãos nos quatro cantos da terra. E é isso que nós esperamos agora. E ele vai trazer um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor para toda essa terra. E isso aqui um dia vai se tornar um paraíso para todos aqueles que crerem nele. Amém? E só para terminar, eu queria que essa mensagem você pensasse em a gente pegar os exemplos de Cristo para a nossa vida e colocarmos cotidianamente. Quando eu leio a Bíblia, eu acredito muito ainda que muito eu preciso melhorar, que muito eu preciso mudar, sabe? E a gente pode pedir o espírito de mansidão, o espírito de humildade que Jesus Cristo teve e tomar isso como exemplo nas nossas vidas. Hoje mesmo, né, eu estava de olhadinha nas redes sociais e eu vi uma mensagem lá que uma pessoa colocou, a mensagem dizia assim: só leve para o topo aqueles que estiveram com você embaixo. Eu achei um pouco egoísta, sabe, essa mensagem. Mas eu acredito que eu só comentando de vocês, porque acho que é o que muito tem se difundido por aí, sabe? É uma mensagem que não tem a ver com os ensinamentos cristãos. O ensinamento cristão, ele envolve perdão, ele envolve solidariedade, ele envolve você enxergar o seu próximo e tratá-lo com amor, independente se ele tenha feito o bem ou o mal para você. É assim que Cristo nos ensina, a nós abandonarmos a nossa prepotência, a nós abandonarmos o nosso orgulho e deixarmos o Espírito dele agir nas nossas vidas e sermos pessoas cada vez melhores. Podemos falhar, podemos errar, nós não somos perfeitos, mas ele está conosco, está do nosso lado para nos ensinar, nos instruir a cada dia. E que essa mensagem, esse exemplo de humildade de Cristo, ele possa ficar no coração de cada um de vocês, assim como ficou no meu, e eu espero também aprender muito com isso, dia após dia. É isso. Obrigado, Tiane, pela oportunidade. Eu volto para você. Controle. Amém.